Realmente é um privilégio para nós podermos estarmos com os irmãos aqui, né? Confesso que já faz um tempinho que eu não vim aqui no aeroporto e hoje eu vim só 2 vezes. Mas vocês não viram cedo aqui não, né? Eu vim após o almoço, mas estava fechado aqui. Aí eu vim ver uns aviões ali, eu devia ter ficado por aqui, porque eu quase saí daqui agora mesmo, né? Mas é interessante, né? Quando se tem oportunidade, igual tinha uma multidão hoje ali para ver a Esquadrilha da Fumaça, muito interessante, bem divertido. E, infelizmente, para as coisas espirituais, a gente não vê uma multidão disposta a estar ouvindo. Nos tempos que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, o período que ele teve, geralmente tinha uma grande multidão também ali. Mas, infelizmente, também aquela multidão que estava ali, nem todas estavam ali para estar ouvindo as palavras do Senhor Jesus. Muitos estavam ali por causa das curas do Senhor Jesus e queriam ser curados das suas enfermidades físicas. E o ser humano hoje, ele está preocupado só com as coisas aqui da terra. Infelizmente, eles não estavam preocupados com a cura, com a enfermidade espiritual. As pessoas queriam, até muitos, estavam ali para ver espetáculo, né? Para muitos ali, ver o Senhor Jesus Cristo operando aqueles milagres, o poder que ele tinha era um espetáculo. Muitas pessoas queriam ver os milagres do Senhor Jesus, mas não estavam dispostas a ter o Jesus dos milagres nas suas vidas. Em muitos lugares as pessoas hoje querem ver isso, querem ver só espetáculo. Foi uma coisa até interessante a gente ver ali, tanto de pessoas para ver aquelas manobras perigosas que estavam ali, né? Mas o perigo maior das pessoas quando parte para a eternidade não tem o Senhor Jesus como Salvador. Eu estava até pensando, né? Até falei para a Eliane, estava eu, a Eliane e a Jéssica lá, né? Eu falei assim, ó, tomara que eles nos façam essas manobras em cima da onde nós estamos aqui, né? Porque isso aí que falha com alguma manobra lá, né? E esse avião resolve cair lá e o negócio fica feio, né? Mas, no meu caso, que eu já tenho apropriado dessa tão grande salvação, se eu partisse desse mundo, eu sei para onde eu iria. Não porque eu sou melhor que ninguém, não porque eu mereço algo, né? Mas pelo que o Senhor Jesus Cristo já tem feito na minha vida. E estava pensando as pessoas que estavam ali, se acontecesse isso, e se por um acaso eu partisse ali, morresse, sei lá, 100, 200 pessoas, o pior não é morrer, né? Todo mundo vai passar pela morte. A Bíblia fala em Salmos que homem que há que vive e não veja a morte. O problema é para onde as pessoas irão, aonde irão passar a eternidade. E hoje, na permissão do Senhor, queria estar vendo 3 versículos iniciais aqui, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. O primeiro está em Atos, capítulo 16, versículo 30. Atos 16 e versículo 30. Nós vamos ficar com a parte B do versículo, o final do versículo. Uma pergunta que o carcereiro fez ali para Paulo e Silas. E a parte final desse versículo, aquele carcereiro pergunta: que devo fazer, né, senhores? Que devo fazer para que seja salvo? Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, né? Perguntou para o Senhor Jesus: bom mestre, que farei para herdar
a vida eterna. Senhor, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Lucas ainda, capítulo 13, versículo 23. Lucas 13, 23. Uma pessoa chegando ao Senhor Jesus, né? E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Nós contamos com as bênçãos do Senhor sobre a meditação que nós faremos na tua palavra aqui essa noite. Amém? É uma pergunta bem interessante, né? Eu não sei se você já perguntou, se você teve curiosidade de saber. Se você não teve, é bom você saber. E é uma pergunta que toda a humanidade devia saber a resposta. Só que a resposta que a humanidade vive buscando, infelizmente, a humanidade não tem a curiosidade de buscar diante da palavra de Deus. Para saber, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é Deus falando. E é uma perguntinha que as pessoas deviam perguntar, pesquisar na própria palavra de Deus. Infelizmente, por o mundo hoje, as pessoas têm se preocupado com ter uma religião. O termo religião é religar, né? A pessoa acha que ele deve ter uma religião para ir para o céu. A humanidade, as pessoas não têm buscado nas Escrituras. João capítulo 5, versículo 39, o próprio Senhor Jesus Cristo falando, ele fala: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O problema da humanidade é que a humanidade não vai examinar na Escritura o que um líder religioso fala durante uma mensagem, uma pregação e outras coisas mais. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 22, ele fala: errais por não conhecer as Escrituras. E a humanidade está errando. A humanidade continua errando. A Bíblia, essa mesma palavra de Deus, nos diz: maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. As pessoas confiam no que homens falam, no que religiões, denominações falam, mas não têm a curiosidade de perguntar para o próprio Deus, ou melhor, saber das próprias Escrituras, na Bíblia Sagrada. No capítulo 16 aqui de Atos, aqui falando desse carcereiro, ele estava ali diante de uma situação e ele viu o poder de Deus operando diante de servos de Deus ali. Algo estava acontecendo que não era uma coisa normal, uma coisa até sobrenatural. Ele sabia, ele viu que era Deus que estava agindo ali. E ele teve essa curiosidade. E em dias que estamos vivendo, nós vemos que as Escrituras nos diz que a vinda do Senhor Jesus Cristo, pelo o que tem acontecido no mundo nos dias que estamos vivendo, a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar os salvos, a igreja, os perdoados, aqueles que já apropriaram da salvação, está muito próximo. Os tempos que estamos vivendo, tudo que está acontecendo, nós vemos. Não é à toa que está acontecendo guerra no mundo, terremotos. Mateus capítulo 24 fala. Guerras, terremotos, epidemias, né? Nós estamos passando aí, como se diz que ainda não foi resolvido, né? O problema da Covid, né? Uma pandemia que pegou toda a humanidade de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa, porque Deus está no controle de tudo. O homem se acha sábio, sabedoria do homem, né? A Bíblia fala que é loucura para Deus. Se acha inteligente, mas ele viu que ele não é nada, nada. Fome em diversos lugares, coisas sobrenaturais acontecendo. E a palavra de Deus vai muito além ainda, que fala no final dos tempos, o amor se esfriaria, né? Nós vemos aí pai matando filho, filho matando pai, coisas que
não é normal. A gente vê a falta de amor. No capítulo 16 de Atos aqui, quando Paulo e Silas foram presos por estarem fazendo a obra de Deus, anunciando o evangelho da salvação, e eles tinham expulsado um espírito adivinhador, um espírito demoníaco de uma jovem. E aquela jovem, ela dava um lucro para seus senhores ali, e eles, depois que viram que a sua fonte, né, de lucro tinha sido já, como se diz, acabada ali, por causa disso, eles foram presos, foram aceitados e estavam ali numa prisão, numa cela. Ao invés de eles estar reclamando, blasfemando, eles estavam orando e cantando louvores, né? Coisa que, às vezes, nós, como cristãos, não sei se nós estaríamos fazendo isso. Mas sim, por sermos cristãos, porque o Senhor disse que nós íamos passar por aflições, ia sermos perseguidos, oprimidos, ainda mais quando nós estamos dispostos a fazer o trabalho do Senhor. Mas eles estavam ali, depois de serem açoitados. E quando, naquele momento, que eles estavam ali, no versículo 26, fala que houve um grande terremoto ali. Do nada aconteceu, o carcereiro estava dormindo. No versículo 26 fala que houve um terremoto. E abriram-se todas aquelas portas daquelas celas ali. Aquele carcereiro ficou desesperado, ficou muito desesperado ali, quando ele despertou daquele sono e achou que as pessoas ali, os presos ali tinham fugido. E naquele período ali, se eles deixassem fugir algum, ele podia pagar com sua própria vida. E quando no versículo 27, ele, em desespero, ele ia suicidar, achando que todos tinham fugido, Paulo falou assim: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Ele viu que estava acontecendo ali, aquele carcereiro viu que era a ação do Senhor. Versículo 29, então ele pediu uma luz. E é essa luz que a humanidade está precisando, que se chama Jesus. O Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Esse homem vivia uma situação de trevas, e é a situação de todo pecador, de todo ser humano que ainda não apropriou da salvação. A pergunta foi: que devo fazer para que seja, para que eu possa, como eu posso chegar no céu, como posso ter meus pecados perdoados, como posso obter a salvação? Que devo fazer para que seja salvo? Ele sabia claramente que aqueles dois homens que estavam presos eram servos do Deus Altíssimo. Sabia que foram presos injustamente. Infelizmente, o cristão ele é odiado pelo mundo, porque ele quer fazer a obra de Deus, ele quer andar em retidão com o mundo. Esse homem, quando viu ali, ele pediu uma luz, todo trêmulo. Aconteceu um terremoto. E pode ser que na sua vida também terremotos aconteçam. Não sabemos, só Deus sabe o que passa na vida de cada um, mas terremotos acontecem em nossas vidas. Principalmente quando você não tem a salvação, não tem certeza. E precisou acontecer um terremoto para que esse homem fosse despertado. E essa noite, o Senhor, através da sua palavra, pode ser que você está passando por um terremoto na sua vida, em todos os sentidos. Mas o principal é, se você tivesse morrido ontem, aonde estaria sua alma e seu espírito? Eu usei o exemplo aqui, né, da apresentação que nós vimos ali hoje, muito interessante, mas pensando nessa multidão, para onde está caminhando? Mas vamos deixar de preocupar com a multidão. E você? Se você tivesse morrido, para onde você estaria indo? A alma foi formada, ou melhor, o corpo foi formado do pó, ao pó se tornará. Mas a sua alma e o seu espírito, aonde estaria? Aonde ia passar a eternidade? No versículo
31, Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Resposta tão curta, né? Crê. 3 palavrinhas. Se você sair perguntando por aí, se você for num bar, todo mundo vai falar que crê. Não, eu creio. Se você for numa balada, todo mundo vai falar que crê em Deus. Se você for na igreja, todo mundo vai falar que crê. Mas será que crê mesmo? Será que esse crer é o suficiente para ser salvo? A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, se eu não me engano: crês tu que Deus é um só? Opa, creio. Até os demônios creem e tremem. Esse homem aqui, ele passou por um processo muito importante. Atos capítulo 3, e versículo 19, Atos 3 e 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Primeiro passo para a salvação: arrependimento. Mudança de mente, mudança de atitude e mudança de ações. A mente desse homem aqui mudou em relação a Deus. Ele viu que o que estava acontecendo na vida dele era a ação de Deus. Se você está aqui hoje, se você está ouvindo a palavra de Deus, não é à toa. É porque Deus está permitindo. Eu costumo falar nas clínicas, né, que Deus é o Deus da segunda chance. Tem um ditado que fala, né, enquanto a vida há esperança, né? Enquanto há vida. Que depois que você fechar os olhos nesse mundo e partir para a eternidade sem o Senhor Jesus, infelizmente, segundo as Escrituras, seu destino é inferno e lago de fogo. A mente desse carcereiro mudou em relação a Deus. A atitude dele mudou também. Ele foi e perguntou para Paulo: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E a resposta veio: crê no Senhor Jesus. O crer é além do que acreditar. Todo mundo acredita que o Senhor Jesus Cristo veio nesse mundo. Claro. Todo mundo acredita que Ele foi crucificado. Claro. Mas o infelizmente, né, é que as pessoas não confiam unicamente nele como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse é o maior problema. Mudança de mente, mudança de atitude e mudança de ações. No versículo 32 aqui, fala que depois que a resposta veio, ele pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Foi pregado para esse homem a palavra de Deus. A palavra de Deus. Paulo e Silas não pregou para ele religião. Paulo e Silas não falou para ele que ele devia fazer boas obras. Foi anunciado a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem estava preso na realidade aqui era esse homem. Ele estava preso. Nós vamos ver também ali a passagem de Lucas capítulo 18, de um homem que estava preso em religião, preso em obras. A fé não estava unicamente no Salvador Jesus Cristo. Eu não sei aonde você tem colocado a sua fé. O que você está ouvindo aqui hoje à noite e diversos domingos, esse mesmo local tem anunciado a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: quem ouve a minha palavra, o Senhor Jesus falando, se eu não me engano é João capítulo 5, versículo 24.
Você está ouvindo a palavra de Deus. Versículo 33, naquela mesma hora da noite, ele cuidou ali dos açoites ali, de Paulo e Silas ali, e ele foi batizado e todos os seus. No versículo 31, quando Paulo e Silas falam para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, a salvação é individual. Mas através desse homem ter apropriado, ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele quis que os seus também ouvissem a palavra de Deus e tomassem a mesma decisão que ele tomou. E se você tem a esperança que a sua casa seja salva, seja seus pais, esposa, marido, filhos, outros parentes, tem que começar por você. Porque através do seu testemunho, a palavra de Deus pode ser anunciada ali. Paulo e Silas não pregou religião, não pregou obras, pregou a palavra de Deus, foi levado pela casa daquele carcereiro, versículo 34, então levando-os para a sua própria casa, depois a mesa ali com todos os seus, e manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Eu não sei aonde você tem colocado a sua fé. A palavra de Deus nos diz que o único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 18, quando aquele homem de posição fez a mesma pergunta, Lucas 18, aqui fala que certo homem de posição, aqui provavelmente era um chefe judeu, uma pessoa que conhecia muito da lei, do Velho Testamento, perguntou para o Senhor Jesus Cristo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta também, praticamente igual a que o carcereiro fez, que poderia fazer para ser salvo. E ele chegou no próprio Senhor Jesus Cristo ali, perguntando isso. O Senhor Jesus Cristo responde no versículo 19, por que me chamas de bom? Não há bom a não ser um que é Deus. Só que esse homem estava perguntando pelo próprio Deus o Filho. O próprio Deus o Filho estava respondendo para ele ali. Salmos capítulo 25, versículo 8. Salmos 25 e 8. Bom e justo é o Senhor, nosso Deus. Por isso mesmo, Ele mostra o caminho aos pecadores. Deus é tão bom que Ele mostra o caminho aos pecadores. Quando nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, ali no jardim, para muitos foi um simples pecadinho, uma coisinha à toa, foi só uma coisa, pecado de desobediência. Tem muitas coisas mais graves, muitos pecados piores, pessoas roubam aí, matam e faz tantas coisas feias. Mas pecado para Deus é tudo igual, não existe pecadinho ou pecadão. Deus, Ele é tão bom que Ele avisa antes. Ele avisou para Adão e Eva. Eles tinham a oportunidade ali, Deus falou para eles podiam comer de todas as árvores daqueles frutos, menos de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que, infelizmente, se tiver uma casa aqui cheia de cômodos aqui, e tiver um cômodo aqui, falar, ó, vocês podem entrar nesses outros 6 cômodos, mas esse aqui, ó, não é para entrar. Qual que a gente vai querer entrar? No proibido, né? Proibido parece que é melhor, parece que é mais gostoso, né? Aos nossos olhos, né? Porque o pecado, ele é doce na boca, mas ele amarga no estômago. Adão e Eva dando ouvido para aquela serpente, Satanás falou que podia comer uma coisa que Deus deu uma ordem que não podia, desobedeceu. Deus falou que se eles comessem, eles iam morrer. E Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Diante de Deus, todo ser humano está morto. E Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. E ainda nós devemos a pena de morte. Esse homem aqui, mesmo sendo um judeu, conhecia a lei, e a lei fala tudo isso. E ele chega diante do Senhor Jesus Cristo, perguntando, não sei se foi curiosidade mesmo em saber como apropriar-se dessa tão grande salvação, porque esse homem ele era um religioso. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 20, ainda pergunta para ele, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Lucas 18, versículo 20. O Senhor Jesus Cristo conhece o coração de todo ser humano. Sabia por que aquele homem estava perguntando. Conhece os nossos pensamentos. O Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Os mesmos atributos de Deus o Pai, Deus o Filho tem. E ele conhecia o coração daquele homem. Por isso que ele faz todas essas perguntas, porque esse homem conhecia a lei. E os religiosos, eles achavam que eles conseguiam guardar a lei, guardar os 10 mandamentos. E o Senhor Jesus Cristo perguntou esses mandamentos aqui, que estão ali na lei. E ele fala, versículo 21, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Você também pode ser que você conhece a Bíblia. O só conhecer também não basta. O inferno está cheio de pessoas que conheciam as Escrituras, mas infelizmente tomaram a decisão errada. Quando o Senhor Jesus Cristo pergunta, e esse homem fala que conhecia, esse homem aqui era um homem religioso. E pode ser que você seja uma pessoa religiosa também. Pode ser que você foi criado dentro de uma doutrina, denominação, como eu fui. E meus pais foram, meus avós foram, e muitos falam, não, eu fui criado no mesmo caminho dos meus pais, eu quero continuar nesse caminho. Meus avós ensinaram isso, eu quero continuar nesse caminho. Provérbio capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece ser bom, parece ser direito, mas no final são caminhos de mortes. Às vezes você acha que está caminhando, indo para o céu. Meus pais me ensinaram esse caminho. Vixe, eu conheço tudo isso. Cuidado, pode ser caminhos de morte. O Senhor Jesus Cristo mesmo falando, Mateus capítulo 7, ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós fomos criados num meio que falava assim, não, toda religião que fala de Deus é boa. Engano. Pode ser caminhos de mortes. Esse homem conhecia. Ele falou aqui para o Senhor Jesus que desde pequeno ele foi criado nisso, desde a sua juventude. Os pais provavelmente eram religiosos. Continuando aqui no Lucas 18, versículo 22, o Senhor Jesus Cristo lhe fala para ele, uma coisa ainda te falta. Para você também, meu amigo, minha amiga, uma coisa ainda pode ser que te falta. Se você ainda não se você ainda não tomou a decisão certa, mediante as Escrituras, uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Eu não sei o que te falta, o que você tem que abrir mão, o que você tem que deixar, o que você tem que decidir para seguir o Senhor Jesus. Antes de eu converter, eu tive que tomar uma decisão. Eu preocupei com uma coisa muito importante para mim. Eu achava que era importante. Eu pensei, não, mas se eu me tornar um cristão, se eu virar um crente em Cristo, eu vou perder amigos. As pessoas não vão querer mais me chamar para as coisas, as pessoas vão se afastar de mim, meus amigos vão. Eu estava preocupado em abrir mão disso.
perder os amigos. Isso estava me prendendo. Depois eu fui ver. Eu perdi amigos, mas ganhei verdadeiros irmãos. E ganhei a salvação, que é o mais importante. Porque na hora do aperto, na hora que você está na dificuldade, na hora que você está numa situação difícil, só existe um que é o seu verdadeiro amigo, que se chama Jesus. Então eu não sei o que te falta. O Senhor responde para esse homem: uma coisa ainda te falta. O Senhor conhecia o coração dele. O Senhor falou: vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem e me segue, né? Sabe que o Senhor estava preocupado com o dinheiro daquele homem? Não. O Senhor Jesus não estava querendo o dinheiro daquele homem, e o Senhor Jesus não quer o seu dinheiro. Ele quer a sua alma, seu espírito. O Senhor Jesus Cristo falou isso para aquele homem, porque sabia que o coração daquele homem estava no dinheiro, nas coisas aqui desse mundo. E pode ser que você está preocupada com as coisas aqui desse mundo, no que você vai perder. Esse homem estava preocupado no que ele ia perder. O Senhor não precisa do dinheiro de ninguém. Ele é dono do mundo. Muitas denominações por aí que pregam prosperidade, vem para cá que a sua vida vai mudar, que você vai ter carro importado, você vai ter mansão. Não, não, não. O Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado naquela cruz, não foi para você ter uma mansão, carro importado, para você ter fazenda, não. Foi para te dar a vida eterna, foi para te dar a salvação. Vale muito mais do que isso tudo. Em uma outra passagem, né, o próprio Senhor Jesus mesmo falando de um homem que estava preocupado com as coisas aqui nesse mundo, que ia destruir ali o celeiro dele e fazer coisas maiores ali, os barracão, porque a plantação dele estava crescendo. E ele estava pensando no futuro e falar para a alma: ó, descansa, regala-te, porque tem bens para muita vida. Ele estava achando que ele ia viver muito tempo. Ele estava preocupado com as coisas aqui. O Senhor Jesus falou: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? E pode ser que seja para você. O que você tem preparado? Esse homem aqui estava preocupado com as coisas terrenas, com o seu dinheiro. O Senhor falou para ele vender só para ver a atitude dele. Se ele estava realmente preocupado em saber como herdar a vida eterna. E você? Tem preocupado aonde você vai passar a eternidade? Os dias estão se findando. Versículo 23 fala: mas ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Só fazendo um contraste aqui dessa passagem, desse homem, com a passagem que nós vimos do carcereiro. O último versículo que nós lemos ali daquela passagem fala que ele saiu manifestando grande alegria por ter crido no Senhor. Agora essa passagem aqui desse homem rico, esse jovem rico, fala que ele ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Ele deve estar lá no inferno arrependido agora. Agora lá no inferno ele deve estar preocupado: nossa, eu podia ter abrido mão das minhas coisas, da minha fé, porque a fé dele estava, o coração dele estava no dinheiro. Lucas capítulo 12, versículo 25, está pertinho aqui. Lucas 12, 25, o Senhor Jesus fala: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então não quer dizer se a pessoa tem muito dinheiro, se a pessoa tem posses, isso aí na hora da morte não vai ajudar em nada. Muitas pessoas ricas, cantores, empresários,
foi levado pela Covid. E o dinheiro, a fortuna não ajudou em nada. Pode ser que você não tenha dinheiro, que você não está na mesma situação que essa pessoa. Mas espiritualmente, sim. Se você não tomou a sua decisão. O Senhor Jesus Cristo estava dando a oportunidade para aquele homem rico. Para ele entender que o dinheiro dele não podia salvá-lo. Para encerrar, Lucas capítulo 13, né? Quando alguém lhe perguntou ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, são poucos os que serão salvos? Infelizmente, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, nos diz que são poucos mesmo. O Senhor Jesus Cristo convida ali: entrai-vos pela porta estreita. E depois ele continua falando ali do caminho largo. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por essa porta. Depois ele volta a falar na porta estreita, versículo 14. Estreita, apertada é o caminho que conduz para a vida eterna. É estreita, apertada, é difícil. E são poucos os que entrarão por essa porta. E o Senhor Jesus está te convidando da mesma forma essa noite. João capítulo 10, versículo 9, ele fala que ele é a porta. Eu não sei qual é a sua situação, mas a palavra de Deus, quando Paulo e Silas respondem para aquele homem ali: crê no Senhor Jesus e será salvo. João capítulo 14, versículo 6. Senhor Jesus Cristo mesmo falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você tem feito essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Senhor Jesus Cristo, em João 3,16 fala: o amor de Deus por você, que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus por pecadores, que mereciam o inferno, como eu, como você. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo nós não merecendo, sendo pecadores miseráveis, mortos, perdidos, indo ao inferno, o Senhor Jesus está te dando oportunidade. Arrependei-vos e convertei-vos. Conversão é mudança de direção. Todos nós nascemos indo ao inferno. Ninguém nasce indo aos céus. Mas o Senhor Jesus Cristo, na sua graça e misericórdia, Ele quer te salvar. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4 e 12. E não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Quem morreu naquela cruz por você foi o Senhor Jesus. Quem foi pregado naquele madeiro por você, por mim, pelos meus pecados, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele só salva pecadores. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Romanos capítulo 10, versículo 8, porque se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, né, e seu Salvador, e em teu coração creres que Deus
o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Hoje o Senhor está dando a oportunidade de você crer nele, entregar a sua vida. Hebreus nos diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A nossa oração é que você saia daqui essa noite, como aquele carcereiro, manifestando grande alegria por ter crido no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Para não fazer companhia no inferno para aquele homem rico que ficou triste, porque estava confiando nas suas posses, porque não colocou a fé no Senhor Jesus, porque ele creu na sua religião e não na salvação que Deus tem nos dado através do seu Filho. Amém?